mais uma vez o nome é Guerra Podcast Local, o podcast mais antigo cristão da Podesfera. Aí não, boca de leite, pô. Parece. Repetida. Um pior que o outro. Meu nome é Marcos Botelho, o original. É o podcast da humildade esse. Quanto amor. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 385 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com Rodrigo Bibo, Alex e Marcos Botelho no maior crossover do podcast mundial. 500 graus de puro fogo, santo e poder, e já fez enfermidade desaparecer. Muito bem. Começa mais um BTcast. Eu sou o Rodrigo Bibo e meu podcast, que é só meu, que eu faço tudo sozinho, é o melhor. Não devo nada a você. Não nasci na sua casa. O Alex, aqui. Tu é o anexo do Ah, Bibotal. você participou do Nerdcast. Pronto. Lambda. Sacanagem. Gente, estamos aqui num encontro podcastal. Estamos aqui no CTPI 2019. É isso aí, gente. A gente tá no CTPI 2019. Eu estou com o Bibo aqui com a gente no nosso podcast. Não, vocês estão no meu podcast. Muita honra receber vocês, um encontro inesperado aqui no Você tá podcastirmãos.com. achando que você vai comandar, né, Bibo? Eu tô achando CTPI nada. 2019, e eu quero dizer que é a primeira vez que eu encontro pessoalmente o Alex. Foi uma Prazer em grande conhecê-los. surpresa e é a única pessoa que eu não vou humilhar aqui nesse programa. E eu quero dizer que eu estava desprezando ele até ele dar a carteirada do Nerdcast, que ele participou em duas. E agora ele é um dos duas meus melhores amigos. O que a gente vai fazer nesse podcast? A gente vai... Não é um podcast sobre podcast? Um do podcast podcast sobre do Bibotalk? histórias sobre É um- podcasts na Glocal. É o Tá. crossover do podcastirmãos.com. Isso. Então Na vai ser verdade, aqui é a nata do podcast nacional. É o melhor, tá, dos Melhor. melhores. Quem não tá aqui La foi mal. creme de la creme. Nossa, mano. Meu Espírito Santo foi embora, velho. Que humildade. Quer dizer que vai ser o podcast cristão mais baixado. porque Mais vai, baixado, vai que ser. em 3 plataformas diferentes. Verdade. milhões de acessos. Milhões. Só pra milhões. apresentar a proposta. Toma essa, Nerdcast. Nerdcast Nerdcast nunca fez isso. Nerdcast Nunca nunca reuniu BTcast.irmãos.com e Glocal no Nunca, mesmo nunca, podcast. nunca. Não, é- Eles não. nunca fizeram isso. Não. Isso, tudo isso depois das vinhetas e que Depois mais? dos recados paroquiais. Vai lá. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. É, seu Renato. É, seu Marcos Botelho, hoje, o dia! O dia do podcast, mano. O Aliás, dia desse pessoal que toda hora inventa uma moda e se ferra toda semana pra editar programinhas novos Cara. de graça pra um público que só reclama. É, mano, esse pode. Aliás, esse negócio de dia D, né, mano? Você percebe, todo É. dia é dia de alguma coisa nada a ver, né, mano? É, dia do amigo tem uns 5 por ano. Tem, mano. Dia do pastor, velho. Tem dia do pastor batista, presbiteriano, conservador, liberal. Tem dia de É, tudo, mano. eu E a gente tenho, só ó, ganha gravata, velho. Eu recebo pelo menos uns 5 parabéns de dia do baterista no ano. Tem uns 5 dias. É, dá um mi maior. E a piada é sempre essa. Mas o dia do podcast é o seu dia, cara. É o dia de editor, cara. Que fica cortando as gaguejadas, respira. Parabéns, ô Renatão, que gasta aí mais de um dia pra editar essas coisas, mano. Falando em edição, mano, se esse podcast, geralmente o nosso podcast sai toda terça e a gente trouxe pra segunda pra sair no dia do podcast. Exatamente. E a gente tá fazendo esse crossover com os 3 maiores podcasts da Podesfera Cristã, né? Que é a gente. Vulgo o melhor do pior, né? O melhor do pior, né? O melhor da segunda divisão. A gente praticamente é o Criciúma. Fala aí nomes da segunda divisão do futebol É o brasileiro. 15 de Criciúma. Piracicaba. 15 de Piracicaba e mais um aí. O 15 de Piracicaba é o Bibotalk. A gente é o Criciúma. Eu quero saber quem é o mais antigão que é o Irmãos.com. É o Juventus, é o Juventus. O Juventus, Irmãos.com. Então a gente tá aí. Os maiores craques do futebol de várzea do podcast. Ex-jogadores em atividade. Cara, e aí, Renatão, o que é legal?
A gente gravou junto e pegou o bruto e entregou para todos os editores. E cada um fez a sua edição. Então os ouvintes podem ouvir o mesmo programa feito por cada editor. E aí você pode fazer as comparações. Eu sei que o Bibo não vai deixar tudo que a gente vai deixar nesse... Não, Renato? Eu tenho certeza que não. Vamos passar pano do caramba, não quer se comprometer. A gente aqui deixa na íntegra, a gente não tem medo. É pra rir, não é não, mano? Caraca, olha, é um dos mais divertidos que eu já editei, cara. Ficou muito bom mesmo. E mais 2 recadinhos aqui que a gente quer dar. Um é sobre o nosso, para quem tá querendo abrir os encontros do local na sua cidade, né? Quer fazer missões urbanas, quer fazer encontros em teatros, mas não sabe como começar, não sabe como fazer esse diálogo com a arte, com a cultura, com o impacto social. E a gente vai dar 3 aulas online de graça para você que quer começar esse encontro. Então a gente está preparando material, agora já está tudo em cima, vai ser agora em novembro. A gente vai lançar tudo, mas você precisa fazer sua inscrição em glocal.org.br. A hora que você entrar lá, já faz um pop-up, sabe esse pop-up? Do lado direito aqui tem um botãozinho, tem um pop-up que já aparece e também tem do lado direito, participe ali. Mas no pop-up já tem todas as informações. E o pop-up é o melhor, cara, porque daí ele já clica tudo. E é isso, cara, e aí a gente vai te avisar quando for sair os webinários, né? E o próximo aviso? Não, é só que semana que vem elas estão de volta. Olha só. Elas vão falar, eu vou dar uma adiantada, sobre sexualidade feminina. Isso, o bicho vai pegar. E sempre elas quebram os recordes de downloads. O podcast das mulheres são sempre os mais ouvidos. E dessa vez elas levaram uma convidada muito especial. Aí eu não vou falar quem, mas vai rebentar. Então fique de olho aí, mulherada. Volte semana que vem. Aliás, dá pra assinar. Sabia que dá pra assinar os feeds? Por exemplo, quem nos ouve no Spotify, se assina lá. E a gente tem muito assinante. Você sempre assina qualquer um. Assina o podcast pra estar atualizado, entendeu? E se você ouve no YouTube, aperta o sininho que você é avisado quando entra o vídeo, né? Do podcast. É isso aí. Tá bom? Um bom podcast. Dê muita risada. Comente qual foi a melhor edição, se é a deles, se é a nossa. Vá lá ouvir eles, vire ouvinte deles. E se você veio através deles, bem-vindos ao nosso podcast. Não leve tão a sério, a gente não é tão sério quanto o Bibo e os irmãos.com, tá? Eu diria que a gente não é tão sério quanto deveria, né? Isso aí, bom podcast, pessoal. Bom podcast. Muito bom, gente. Ó, a proposta aqui do podcast irmãos.com Eu tô com pena do Alex, mano. Porque o Alex não é host, tá aqui, é educado, veterano. Mas vamos explicar a proposta, que Tá a gente bom, vai se lá, encontrou aqui no CTPI, a gente falou, vamos gravar 3 podcasts em um, a gente publica cada um no seu feed. Isso. A gente se divulga e todo mundo conhece, que tem muita gente que ouve a gente que não conhece o outro podcast do Irmãozinho. Impossível alguém não me conhecer, mas Isso é verdade. Eu, por acaso, não conheço o da Glocal. Eu vou ser apresentado agora. Não. Mas você sabe, olha só que legal. Teve uma época... Gente, o Botelho é vesgo, é muito ruim olhar pra ele. Eu sou vesgo também, cara. Parece um encontro de sábado de luz, assim. Decide, é o olho direito que vocês olham. Vocês olham no olho direito do outro. Tinha uma época que o Paulinho, a gente tava com irmãos.com e JV na Estrada, o podcast. O nosso amigo aqui nem tinha podcast. Não, nem sabia que era isso. Eu lembro Não, disso. Ele fazia rádio. A gente ficava comentando nos episódios de vocês. Isso. Pra ver se chamava atenção, alguém dava um oi pra nós. Essa é a verdade. E eu lembro que foi ideia do Paulinho da gente começar a se provocar um ao outro. E eu lembro que ele falou, mano, isso dá ibope, ficar falando... E aí a gente inventou o Toma Essa. Na verdade, a sua ideia era chupairmãos.com. É eu falei, isso. não, gente, vamos maneirar. Aí ele não podia no dele. Sim. O dele sempre foi mais santo que os outros. Tem contrato com a Cepal. isso aí. Tem Rabo preso no cara. Não, já era Cepal, sim, cara. Não, a gente entrou junto como missionário da Cepal. Então, Ali eu entrei a gente se pouquinho conheceu entrando na Cepal. Foi. Eu A gente entrei, não eu se acho que um conhecia ano antes. E aí a gente tava lá junto e não podia ter um chupa essa, JV na Estrada, num podcast da Cepal. Aí toma essa. Aí eu lembro direitinho que a gente começou a se provocar nos podcasts. E começou a ter crossover. A gente o pessoal gravava começou... junto. Só que o pessoal começou a entrar
ia Na comprar pilha. briga. Entrando na Tipo pilha. PC Siqueira e Felipe Neto, É, assim. os caras Ah, achavam não que era de conheço. verdade. Só que... Eu sou velho. Já não conhece. E aí, mano... Esse cara pediu arrego, mano. Eu pedi arrego? Você pediu. Ah, você que história é Pô, essa? eu lembro direitinho na piscina lá de um dos retiros da Cepal que você falou... eu abri no coração pra você, pega né, um pouco velho? mais leve, mano. Eu porque não o bullying lembro era disso, pesado. mano. Eu não lembro disso. Caraca, era mano. bullying pesado, mano. Não, que eles são campeões de bullying, né, cara? Eu sou aluno Pô, nessa mas o escola podcast ainda. de vocês tinha conteúdo ou não? Como conteúdo, o que você disse que eu Você viu que teve uma fraçãozinha de silêncio, né, antes da resposta. Não Teve, pode teve. cortar essa pausa. Vamos mudar, se tivesse, a gente ia mudar pro Metaforando pra ver essa reação aí. Não, mas eu lembro um de vocês que vocês tentaram falar do JV sobre o de Manila, o Congresso de Manila, da Teologia de Lausanne. Lausanne. Cara, eles passaram o programa inteiro falando, de maminha? O Congresso de maminha, mano. Foi muito ruim. Não, foi muito ruim, cara. Eu não tinha saco Não, pra eles ouvir se o JV, propunham velho. a ter conteúdo, mas o slogan era o seu ouvido virou pinico, né? Cara, não tinha como alguém achar que vai encontrar conteúdo, porque a gente já jogava na cara. O teu ouvido virou pinico. É verdade. E isso atrapalhou muito qualquer patrocinador, porque a gente era... Só tinha gente e o Irmãos.com e as pessoas chegavam. Só que, cara, com esse slogan, mano... É difícil, né? Aí eu lembro de gente chegar e falar, mas não tá errado, não era? Seu ouvido não virou pinico. Eu falava, não conhecem. não. Tanto que o nosso podcast mais baixado, que era assim, 20 mil, na época, era muita coisa. Não, e é um bom número. É. Eu não chego a 20 mil às vezes. Não, mas assim, era muita coisa. Era assim, banheiro feminino. Esse é o tema É verdade. do podcast Verdade. mais baixado do JV na E alguém Estrada, comentou cara. comigo, nossa, eu nunca vou esquecer desse episódio. Cara, é um do banheiro episódio feminino? Assim, que a gente fala, juntou Eu um lembro monte de disso, homens pra falar do banheiro feminino. Uhum. Mas como começou? A gente, uma vez, o JV na Estrada foi na Rádio Transmundial, convidada, porque a gente gravava as nossas peças de palhaço lá. E aí, eles deram um programa pra gente, cara. Deram na contramão. Era um programa de 79. E existe até hoje. Se bobear, existe. Existe, eu fui participar Eu também no mês participei passado, na contramão. Eu participei também pra É. anunciar os outros Era um ali. programa, a Acho que foi a esse. gente Foi sim, comandou, esse, né? a gente foi âncora desse programa por uns 2 anos. Que da hora. Aí teve um O problema. a Júlio gente- Pardo tá moderando Naquela ele agora. época, o diretor, não era mais hoje, ele meio que deu cartão verde pra gente. Nossa. Só que você imagina, os moleque chegando, era eu, MV e Saulo. A gente O chegando Saulo lá... ia na igreja na época ainda. E a gente Sacanagem. gravava até hoje, coitado. Saulo desviadaço. Nossa. Não, e pior que ele vai na minha igreja agora. Depois daquele tranco, mano, ele começou a ir à igreja. Sério? Foi bom. Você deu Foi uma profético. chacoalhão Eu nele, chacoalhei. mano. Mas mano. explica. Isso é Não, gente, referência é que- interna. É, não, mas é que Não é quem ouve interna, botar não. o saco. Interna de todo mundo vocês ouve. dois. Não, não, é porque Todo você Eu, no mundo caso, ouve não. podcast, É que tirando você não ouve 2%. nosso podcast, 2% que irmão. ouve só Irmãos.com. Isso. Ouviu esse episódio. Isso, não, a gente gravou, pra quem não sabe, a gente gravou um JV sobre desigrejados. Sim, e o Marco sim, me sim. traz o desigrejado, é um Saulo. Mano, o cara não é desigrejado, ele é um vadio que não ia pra igreja. Que trabalha de domingo. Mas é legal. Não. Porque o problema é que o Bibo tem que participar, porque era dentro da plataforma dele. É. A gente não queria, mas era, Aham. fazia parte do contrato. Obrigado. E aí o Bibo ficou batendo no Saulo e falou: deixa o cara ser quem ele é, Não, Bibo. mano, eu Aí achei ele tava inadmissível, cara. Não, desigrejado, então não é salvo. Eu falei, Bibo, deixa o cara ser quem Não, ele é. mano, mas olha Deus operando, tem na tua igreja. É um verdade. dízimo a mais aí, ó. Tu não converteu o bolso ainda não. Calma aí. Ó, longe. tem que vender mais hambúrguer Tá então. longe. O Aqui. Saulo tava lá desde o começo, eu lembro. Era Não, você, me então, veio, o Aí a gente Caleb. começou a fazer o programa lá, só que o programa é ondas curtas. Cara, a gente totalmente entrando na internet, a internet bombando o YouTube, começando a pegar legal, isso é 2008. E aí, cara, a gente fazendo programa, falando, ó, comenta na nossa página da internet, JV na Estrada. Alô, você é internauta? É. Rede Mundial de Computadores. E a gente recebia cartas. Carta. Cartas de pessoas da tribo indígena. Tô falando sério. A Transmundial recebe cartas até Isso, hoje. é. Porque ondas Cartas. curtas vai longe pra caramba, Isso. né? É. Daí, E aí, cara, o que a gente falava não comunicava, porque a gente era totalmente urbano. Uhum. E a Rádio Transmundial é muito legal como Vai uma pro interior. ferramenta pra evangelizar pessoas que estão no século XVII. Olha aí. Lá dentro de uma tribo. E aí não tava batendo, tá ligado? E aí veio o Paulinho e falou, Marcos, você tem que gravar podcast. Eu já fazia. Você fazia em 2008, eu comecei em Isso. 2006, cara. Então, Gente, pra quem não sabe, Paulinho, o Irmãos.com, é anterior ao Nerdcast, né? Um mês mais velho que o mais velho Nerdcast. A gente tem E essa é o honra de podcast dizer. em atividade mais antigo do Brasil. Até que se prove o Respeitona. contrário. A gente Até não que se prove o achou. contrário, É, né? é. Não tem vai como não falando, provar. né? É, Cara, vocês não, viram esse não filme que surgiu vai nenhum. sair? Yesterday. Quando tiver esse podcast, já saiu o filme. Com um cara que só ele conhece os Beatles no mundo. Ah, eu vi. achei legal. Eu vi falar Que na premissa trama. massa. Então, enquanto não aparece o cara mais antigo da É. mas antiguidade... não vai aparecer, porque já Não, às vezes a deveria gente ter não aparecido. conhece, sei lá. Tem muita gente que nem considera a
podosfera porque já cristã. morreu. E nem houve, né? Tem gente que não considera a podosfera cristã pros dados, Mas você viu que entendeu? o cara fez uma ilha, ele fez um mapa da podosfera e ele colocou lá a Ilha dos Irmãos, que eu pedi, cara, você não tá considerando a podosfera cristã? Falei, tem o BTcast, irmãos.com. que legal. Só falei os que a galera conhece, né? JV não, né? Eu não estou sorrindo. O cara fez uma Ilha dos Irmãos e colocou lá. O Gui Eu botava lembro uma ilha disso. maior, Foi né? Como a um gente infográfico, é mesmo. né, que ele montou. Isso. Eu lembro Bem legal. disso. Mas e Tem aí? peraí, fiquei preocupado. A ilha é maior sua mesmo? Sim. Claro, eu que dei a Reino- ideia. Tipo assim, Reino Unido, sabe? Não, é que tipo teve assim, uma assim- Irlanda. É que eu dei a assim, ideia. sabe? Claro que eu vou dizer que a minha é maior, né? tá. Não, vou dizer que o dele é maior, que o de Não, vocês é é que maior foi que a minha. feita a pod de pesquisa, né? Pod Foi de feita a pod de pesquisa. pesquisa. E o Bibo fez uma campanha pela pod de pesquisa e aí os ouvintes dele responderam. Ah, eu entendeu? contratei boot e tudo. Bote. Bote. Russo, fica lá. Contratou umas botas. Contratei umas botas. Gato de bote. Aí, eu discordo plenamente disso. Aí, maluco, então vamos resolver lá fora, mano. Ih, quem é homem gosta aqui. Mas aí, depois você foi pro podcast. Não, mas foi você que me começou- apresentou, eu nem sabia que era podcast. Aí eu comecei a ouvir o Nerdcast. A gente pira, né, cara? Porque era muito... Eu ouvi o Nerdcast no 60, cara. O que é Era 60? 060, era Nossa. programa O 60. O primeiro Nerdcast que eu vi foi o 24. Caraca. Eu lembro desse não, foi Eu fui de sobre Matrix, eu não sei que ano que Piratas é. do Caribe. Mas assim, eu já fazia e eu não sabia que existiam outros. Eu já fazia porque Mas eu da tinha onde, visto... Paulinho, tu que é o mais velho aí da parada, tipo podcast... De onde surgiu? Como é que tu começou essa parada Cara, aí? tem muito a ver com a ideia do site. Sim. Que comecei em 98 o site, quando quase não existia site no Brasil. Caraca. Então a gente ficava procurando ferramentas, coisas Sim. que fossem interessantes pra utilizar. Aham. Quando eu descobri o podcast, eu lembrei de um sonho de criança de ter meu programa de rádio. Nossa, tu fazia aquelas gravações? Fazia, Eu também tal. fazia, duas A fitas fita, cassete. tem lá, meu pai deve ter lá até hoje, tal. Eu sonhava em ter esse programa de rádio. Meu pai nunca guardou. Quando assim. surge, meu pai deve ter em algum, deve estar mofado. A gente imagina que tá novinha guardada lá, brilhando, Massa, o negócio deve massa, tá podre. Aí, quando eu descobri o podcast, eu falei, cara, eu tenho um computador, eu tenho aqueles microfones, sabe aqueles microfones de mesa que era dos computadores Sei, antigamente? pra fazer inclusive exames. né? Cara, eu consigo gravar isso em casa, cara. Que legal, dá pra começar a fazer. Eu tava começando a mexer com edição de áudio, dá pra fazer, cara, é uma coisa legal, dá pra fazer. Então eu não conhecia nada aqui no Brasil que Caraca, mano. tava enveredando por isso, e era muito antes da demanda do internet móvel e tudo mais. Então naquela época as pessoas tinham que baixar o programa, ou ouvir na frente do computador, ou no máximo colocar no MP3 Player, que era o que já existia na época. Você punha o USB, baixava o arquivo, demorava pra caramba pra transferir e tal, e depois ia ouvir nos lugares. Então assim, depois eu fui descobrindo, não, tem tal que faz, aí eu descobri o Nerdcast. No dia que eu descobri o Nerdcast, eu falei, caramba, os caras fazem sobre o tema que eu curto, cultura pop e tal, que legal. Mas eu lembro bem, foi sobre Piratas do Caribe, número 24. Depois veio o Cinema O com 25, Rapadura. Veio o Cinema com Rapadura, falando sobre cinema. Falei, cara, que legal esse conteúdo. Nisso a gente foi aprendendo também a fazer melhor. parênteses pro cinema com rapadura. Eu sou do Sul, né? E o Sul tem fama de ser preconceituoso e tal. Apesar do pessoal dizer que a gente tem sotaque, a gente fala cantando, blá, blá, blá. Mas, cara, o Rapadura foi muito legal porque tem uma galera que tem um sotaque bem puxado lá no Do Rapadura. Nordeste, né? Do Nordeste. E foi muito legal, porque principalmente o PH, né? Que, pô, é um gênio do cinema. E o próprio Jurandir Filho. Foi muito legal ouvir o Rapadura, porque, cara, me ajudou a... Primeiro eu tinha dificuldade. Confesso que ouvir o Rapadura, mano, é muito difícil ouvir. Muito forte o é sotaque. mais carregado que o normal. Pode ser. Eu sou pode filho ser. de nordestino, velho. Não é tão assim. E o Os Nerdcast caras são também muito tinha... pesados. No começo tinha muito sotaque carioca, né? O Nerdcast tinha, porque eles são Mas a então maioria é legal, carioca. É legal que se Mas quebra é essas assim, barreiras, velho. O Rio sempre foi meio dominante, assim, na causa Globo, da né? TV, Por causa da né? Globo. Sim. Mas enfim, fecha parênteses. Aí o Rapadura também é mó Mas eu lembro, antigão, por né? exemplo, 2008, quando a gente decidiu sair do... Na verdade, a gente não foi expulso. Foram convidados a se gente retirar. a gente ganhou tanta confiança da rádio, nosso programa deu tanta audiência, que a gente começou a fazer ao vivo os programas na contramão. Aí esse é o Aí grande deram o problema. poder pra quem foi. não devia. E aí a gente chamou eu não vou falar o nome do cara, eu devia queimar ele, mas não vou queimar não. A gente chamou um cantor do Nordeste até, de rap. Já tô dando Cristão, no caso? Cristão. Tá. E aí ele começou a contar uns negócios de adultério, umas paradas assim, que nem era dele, mas de umas paradas Sei. bem Pesado. pesadas, As inspirações pro rap dele. Porque ele tava com raiva da igreja. E aí contou umas coisas dessa, mano, e deu uma polêmica e começaram a boicotar a gente. Tiraram a gente do ao vivo, começaram a não sei o quê. Como a gente nunca ganhou nada pra fazer esse programa, e a gente começou a ficar meio de saco cheio de, pô, estamos fazendo esse programa, já não dá audiência da nossa audiência. A gente já tava viajando muito, a gente já tinha 6 anos de JV na Estrada viajando muito. Então o público que a gente alcançava não conseguia nos ouvir. E aí a gente pegou e simplesmente falamos, vamos fazer os nossos podcasts. Aí a gente começou. Só que eu lembro que a gente tinha que ficar ensinando o pessoal a ouvir podcast. Até hoje, assim, ó, eu faço hoje é Isso
foi resolvido com o Spotify. Spotify resolveu o nosso problema, nossa vida. Mas agora. Esse ano, 2019. Ano passado. Outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Então, isso era muito assim, a gente tinha que ensinar. Já era, imagino com você em 2004, porque assim... 2006, Porque em 2008 a gente, era muito difícil. Não, E esse era um grande problema, porque o nosso editor é o Renatão, Renato Trouxa, né? Que o apelido era Renato Trouxa. Sim, E o Renatão, ele é um cara que tem um estúdio na casa dele e é um cara que já faz edição de música, é um músico, um cara que faz isso. E aí a gente não entrou na Podesfera, como a gente veio da rádio, Se quiser continuar fazendo presencial, a gente só fez presencial e ele era contra fazer via Skype, falar, qualidade é ruim, é difícil. E a vibe é outra, cara. A vibe quando você tá, a gente aqui olhando pro outro. Sim, é legal, É outra coisa. É outra coisa. E o grande trunfo de vocês era essa química que vocês tinham de falar um por cima do outro. E aí todo mundo falava que era uma confusão, nosso podcast, só que era uma irmandade. Todo mundo queria ser amigo da gente, porque era uma Queria zoeira. andar com vocês no recreio. E sem contar que foi o primeiro, e aí eu acho que foi legal, foi uma quebra de paradigma que a gente sempre fez, foi o primeiro podcast cristão de entretenimento, cara. Não tinha motivo evangelístico. É verdade. Foi, cara, zoeira. Foi a gente que fazer um podcast banheiro feminino. O Irmãos.com tá virando isso agora, né? Banheiro feminino? Como assim? Mais de entretenimento. Não, entretenimento. Você fez alguns sem nenhum motivo evangelístico, nada? Sim, alguns. Você tem alguns assim? Nossa, Sim. Life Hack. Life hacks, Não, de vez em quando a gente tem. Porque assim, eu gosto muito dessa coisa de reunir os amigos pra bater papo. Sim. Mas a nossa vida vai mudando completamente o ritmo. Muito. Foi por isso que provavelmente acabou de vocês. Começou porque... a casar, ter filho e tal. O legal do podcast é quando gera essa identificação com a galera conversando, isso todos nós sabemos. Mas pra fazer isso acontecer mesmo por Skype, hoje é muito difícil. É difícil. Com a Por isso que rotina Friends, de vida cara, de cada eu um. acho que alguém fez uma crítica. Olha, só em Friends os melhores amigos conseguem se encontrar no bar Todos todo os dia, dias. tá ligado, mano? Só em Em Nova Friends. York, Em Nova né, York, Manhattan, né, velho? Não, isso é muito difícil. Aí, eu discordo plenamente disso. Aí, maluco, então vamos resolver lá fora, mano. Ih, quem é homem gosta aqui. Então, aí o podcast foi evoluindo, né? Uma nova forma de fazer o podcast, novos amigos. Mas todo mundo, não sei vocês, mas a gente teve na nossa vida, eu, MV, Saulo, de uma época da vida, isso só 2 anos, que a gente se encontrava todo fim de semana. Todo mundo tem uma época da vida que você se encontra, que é sem casar, sem filho, você encontrava mesmo, era muito intenso a amizade, e todo mundo tem essa época que todo mundo vai pro seu lugar viver sua vida. Então foi nessa época que a gente começou um ministério, que a gente fez toda a parte missional, de amizade mesmo, e essas amizades, eu digo que depois dos 35, a gente não faz mais amizade, é muito difícil fazer novas amizades. As amizades que a gente já fez, e pra vir uma coisa nova é muito difícil. raro. Então a gente, ali que foi feito tudo que eu acho que foi precioso no nosso, que a gente tem ali de amizade, tanto que quando eu fiz esse Remember ali, que a gente fez com vocês, é muito mais eu tentando 10 anos depois trazer os amigos pra desculpa, cara. Não tem Desculpa nem tinha relacional, assunto né? pra falar daqueles podcasts. Uma coisa interessante, assim, o podcast evoluiu. Ele não é mais o que era Uma coisa nos que você não anos falou, 2000. Paulinho, é que o que mudou também é a facilidade de você gravar à distância. Porque eu lembro que você contou uma vez uma história que você tinha que gravar de 30 em 30 segundos. Foi o primeiro podcast, já gravei por Skype. Eu tava ainda descobrindo como que era esse negócio de gravar por Skype. Eu descobri um programa gratuito, que ele gravava por 1 minuto e cortava 1 ou 2 minutos. Eram Nossa, 2 minutos e imagina, velho. cortava. Nossa, nada. Aí eu... Paga amigo meu. isso, velho. 15 em 15, paga. Não, mas mano. ele continua Eu paguei no gravando. meu, Não, mas ele peguei o continua seu e gravando. peguei. Ele continua gravando, é só eu apertar no Continue Record. Não, cara, tô 3 anos com ele de graça, tá ótimo. Amolto, anota aí, galera. Amolto. Custa apenas $30. Ele é maravilhoso. Ele grava de 15 Não é pão duro. Paga lá Não é- R$60, mano. Não é pão duro, irmão. Se funciona de graça, eu vou pagar, irmão. Mas então eu gravava de 2 em 2 minutos, eu fazia pergunta e falava pra ele, você tem 1 minuto e meio pra responder. Caraca, depois a gente para. mano. Mas assim, foi o primeiro, cara, o negócio Sim, todo depois foi amador melhorando, e né? tal, e a gente foi descobrindo. Deixa eu te falar, em 2012, o nosso podcast tinha 4 mil downloads por episódio, cara. Não, Era é uma muito média boa, alto, uma média cara. boa. Hoje a gente teria, eu acho que assim, uns 50 mil, cara. Seria um Porque o podcast humor dos da mulher. grandes. Hoje em dia a gente vê o Jonathan Nehmer, por exemplo, né? Faz aí o Começou há stand-up. pouco tempo, eu lembro. O Medrado fez por muito tempo humor no canal dele, né? O Franklin Medrado fez várias paródias. Eu imagino vocês estariam seguindo. E até hoje, esses caras que fazem humor, né? Numa pegada cristã, tem que ficar se justificando. Meu, como assim humor cristão? Você tem que falar que Jesus ama e tal. É incrível. Gente, mas ó, eu falei sobre a evolução, né? Quem disse que tu pode mudar a pauta assim? Esse aqui é o Bibo Talk, irmão. Paulinho tá Ele dominando. pode. Ele é o pai de todos nós. É né?
Sim, a gente vai pra qualquer lugar. Fala aí, vai lá. A questão da evolução do podcast é bem interessante, porque a gente falou sobre a evolução da nossa vida e o podcast evoluiu também. Eu acho que sim, fazendo uma crítica, não precisa pedir desculpa pra fazer crítica, né? Mas vamos falar o que a gente não falar gosta mal. do podcast do outro. Por exemplo, no final desse podcast a gente vai falar o que menos gosta. Mas sabe qual que foi o maior problema do revival de vocês? É que vocês tentaram reproduzir o que era feito lá atrás. E o que era feito lá atrás não funciona mais hoje, entendeu? O podcast evoluiu como mídia. Hã? Não, eu tô falando de evolução. Sabe qual que é o maior problema do revival do JV na Estrada? É que eles não queriam voltar. É esse que é o maior problema. Só eu que quis. É tipo aquela banda que acaba, né? O Marcão inventou a moda e ele está... Tá bom, Marcos. Vamos lá. Por consideração, eu entro online. Era isso, mano. Era um parto. Demorava meia hora pra começar. E o MV, mano? O MV é um pão duro que não entende. Sem vontade. Mas vai pagar isso por coisa? Eu falei, isso é nada, mano. O cara tá fazendo de graça, mano. Era isso, mano. Nem conta, porque as editoras pagam mais. Eu sei. Não tô falando. Nós começamos em 2008. Também, mesma coisa. Fui expulso da rádio da Assembleia. Mesma coisa. Mesma coisa, parecida. A gente fui expulso. Na época eu era sozinho. O Mac já tinha feito alguns programas comigo. Eu fazia rádio AM. Dia, amado irmão. Vamos falar hoje sobre Gênesis. Nossa, mano. Era missionário da ABU? Não. Da Meuc. Missão Evangélica União Cristã, que é onde ele é pastor hoje. Não, mas era programa pra público mais velho, assim, 6 horas da manhã e tal. Mas você nem conhecia o Bibo ainda? Não, gente, o Alex foi meu calor, irmão. Você comeu na minha mão lá na faculdade. Mas vocês faziam rádios diferentes? Sim, eu na 107, que é a maior rádio evangélica de Joinville, e o Alex estava lá em FM jovem, eu fazia pra público mais maduro. Mas você era adolescente, tipo... Não, eu tinha... Recém-formado, né? Mas o Alex sempre foi um cara ligado em tecnologia, fez o site da igreja e tal. Sempre foi um cara bem conectado. Nerd sempre. Mas aí o que acontece? O Alex me apresentou o Senhor dos Anéis e tal, foi massa. Agora ele fica pagando de nerd e tal. Desde criança, assisto tudo isso aí. Parei no Tom Bombadil, mano. Aí o que acontece? Quem nunca, né? Quem nunca, né, mano? Alguns conseguiram voltar, alguns... Caraca, mano, não. A Narnia eu li tudo. Aí o que acontece? Aí também fui expulso da rádio, comecei sozinho, depois veio o Mac, aí a gente resolveu falar de Lutero. Cara, tem um cara, aí eu falei assim, ele é meio pra velho, assim, mano, mas o cara manja de Lutero. Quem é? É o Alex, fez faculdade comigo. Mas o cara, sim, vai ter que acelerar a voz do cara. Porque o Alex, mano, o Alex é assim, mais soltinho, tá rindo agora, frouxo aqui. Mas pensa num luterano travado, irmão. Luteranão, tradicional. Mas o cara manja de Lutero. Veio, foi massa e ficou. Mas quem foi suas referências de podcast? Cara, irmãos.com no começo, com certeza. Na verdade, assim, ó, quando começou, ouvi Nerdcast, Matrix. Comecei a ouvir Nerdcast, massa e tal. Nerdcast Matrix foi em 2009, cara. Então, sério? assim, foi então, antes disso. Só. Porque foi quando completou 10 anos. Matrix é de 99, eles lançaram o Nerdcast Matrix tempo, em 2009. Eu lembro direitinho deles fazendo ver, cara, então, mas começou antes do Nerdcast, então. É verdade. Eu não sei, então, cara. Eu sou meio perdido. Mas aí, eu fazia o programa de rádio na época. Nisso, um amigo meu que fazia o programa de rádio comigo falou, cara, por que a gente não grava o nosso programa e solta na internet? Olha só a tecnologia. A gente põe no 4Share pra galera baixar. Olha só que tava em alta, né? A gente põe o 4Share pra galera baixar. Tu já ouviu falar do irmãos.com? Nisso, o meu amigo Alexandre falou, tem um cara que já faz. Aí fui conhecer o irmãos.com. Massa. Nisso, eu comecei a entrar no irmãos.com pra falar do Bibotalk. Aí a gente depois saiu da rádio. E foi por causa disso, por causa dos seus comentários, que eu entrei no Bibotalk e ouvi o podcast de Páscoa de vocês. De Páscoa. Meu, acho que é o 20 alguma coisa. Sim, tava no comecinho. Aí eu ouvi o programa, aí alguém escreveu um comentário, vocês leram o comentário do Irmãos.com, aí o Bibo falou, meu sonho era participar do podcast Irmãos.com. Olha aí, mano. Mas é mesmo, cara. É mesmo. Aí eu peguei e escrevi pra ele na hora. Eu falei, cara, vamos lá, e da foi hora. Massa. A gente nunca teve... Foi muito legal, assim, deu uma força, porque a gente entrava lá, cara, é aquilo que... E por isso que eu respeito quando alguém entra em qualquer postagem do Bibotalk e o cara tá fazendo jabá dele, eu deixo, mano. Eu vejo como é chato. Mas eu fiz muito. Não, o Alex fez isso, a gente fez muito. Eu cheguei até a ter bonequinho do Irmãos.com. Chegou foi. O Alex teve um bonequinho também, o Mac também teve. É. E foi muito importante pra nós, assim, esse incentivo do Paulinho, cara, mas a gente usou muita engenharia social pra chegar na galera, bastante, né? cara. Vamos ser sinceros, tá? Mas tem que ter, assim, cara. Tem que ter. O Marco Gomes, eu fui encher o saco dele no blog dele lá, mas assim, polidamente, né? Porque eu não sou o cara de ficar, né? Então eu fui lá, escrevi. Cuidado com o Marco Gomes, ouve o Bibotalk. Não ouve vocês, mas ele ouve a gente. Ele sabe, eu escrevi. Marco Gomes foi na Glocal, meu amigo. Sim, então eu escrevi pra ele. Então, ele escreveu um texto sobre a diversidade do cristianismo
evangélicos, coisa arada, fui lá, comentei. E aí ele viu o @bibotalk no meu e-mail. E daí ele, pô, eu ouço vocês, que legal e tal, e coisa. E começamos a trocar uma ideia, falei, vem pra Não, gente, olha o Alex, cara, vamos chamar o Marco Gomes pra gravar um BTcast. Eu, por que, velho? Não, olha as pautas que o Alex me traz pro Bibotalk. Marco Gomes. Beleza, é um cara legal, mas, mano, Marco Gomes. Mas eu pensei no seguinte, Marco Gomes... Não é uma referência teológica. Por isso, estratégia de gerência social. Não, mas eu digo, é que não é uma parada teológica. Isso foi legal quando, assim, por exemplo, eu trouxe os 10 anos de JV na Estrada, fiz. Escolheu o Bibotalk. Escolhi o Bibotalk claro. Porque tinha mais porque eles cobram, né? Vocês preferiam me pagar? Eu queria fazer Obrigado, barulho. foi importante essa grana no passado. Faz falta hoje, inclusive, hein? A gente fez um programa e foi bom pra sentir. E voltou à moda o podcast, né? Agora virou todo mundo. Agora tá em alta, é isso que eu queria que a gente falasse também. Todo mundo quer ter podcast. Como a gente já tinha feito e dá aquela dorzinha no coração de pensar que se eu tivesse continuado, eu fico pensando sempre, se o Renato topasse, porque eu tentei muito pra gente fazer a distância. E eu teria continuado, mesmo que fosse a 15 dias, a gente teria continuado um podcast mais aberto. Eu acho que não seria legal ser de humor. Hoje eu vejo um pouco mais... Amadureceu, eu né? vejo você, por exemplo, eu vejo, entrando um pouco em crítica, ele ficou até segurando. Já que eu tô no meu podcast, eu posso fazer essa crítica. Falar, essa parte toda tu corta, essa parte toda tu corta, essa parte toda tu corta. Eu olhando eu vejo assim... Chama BTcast. É que tu olhando é um olhar enviesado. Você não, né? Você não. E aí, assim, eu olhando... É uma coisa interessante. O Nerdcast, como eu peguei praticamente quase todo o processo deles, lá pra 2010, eles começaram a ser acusados que estavam traindo o movimento, né? Aquela coisa que todo mundo... Eu lembro disso, cara, eu lembro. E aí eles começaram a mudar o discurso deles, que eles começaram a falar, não, a gente não é um podcast de nerds. Nerdices. A gente vê o mundo todo... Isso, é como o nerd vê o mundo, é como o nerd vê o mundo. E eu falava isso em Irmãos.com desde o começo, cara, que é como nós como cristãos usamos o mundo, a gente fala de qualquer tema. E aí, eu lembro que um podcast que deu muito problema foi quando eles gravaram um sobre novela. Era uma novela... Disso. E realmente fugia totalmente do que um nerd proposta, né? em si não gosta de novela. É contra a novela e tal, né? E aí eles gravaram de novela porque o Azaghal gostava de novela, né? Na Avenida Brasil fez maior sucesso. E todo mundo assistiu novela uma época da vida, tem coisa pra falar. Aquela novela do assassino, mano, foi a melhor novela do mundo. Não, e aí, qual que é a minha coisa? Quantas novelas não tem assassino, velho? Não, mas que foi nem... Odete Reutemann. E não é da Odete Reutemann. É aquele, cara, a última vítima. Ou a próxima vítima. A próxima vítima. Manja pra caramba, né? Não, mano, eu não lembro o nome, manja pra caramba. A próxima vítima. Você não sabe não. É boa, a próxima vítima foi massa. Era traição, adultério, né? Isso, traição, adultério, isso. Cara, vocês viram a última... Mano, eu vi novela esses dias, mano. Tá igual série da HBO, a Globo, velho. Tá louco. É mesmo? Era 6 horas da tarde, minha esposa trocou de canal e não foi pra GNT automático, né? Tava na Globo, não sei que a minha mãe foi em casa. Esse é o seu problema. Não, mano, não é problema. Você é moralista. Tem criança em casa, mano. Lá em casa é só GNT. Esse é o problema do seu podcast, mas vamos falar do primeiro. Cara, quando eu fico com você, eu pedi vários conselhos pro Bibo. E aí eu falei, cara, eu quero voltar a ter podcast, porque eu acho que isso aí é consolidado. É um público muito diferente do YouTube, eu acredito. Eu que tenho canal, também é outra coisa. Tenho há muito tempo de YouTube, o público de podcast é muito diferente, muito mais fiel. Um cara que fica 1 hora te ouvindo é um cara que... Tem que gostar. Que é muito seu amigo já. Você vê isso. E aí, cara, eu percebi isso no Bibo. Por um lado, é muito mais fácil você engajar patrocinadores e ter patrocínio e patrões, né, como você chama. Mas mantenedores, mas por outro lado, que a gente aprendeu com o Paulinho, pai do Mantenedor é coisa de missionário, né, cara? Mas por outro lado, como você é um podcast de teologia, você nichou que tem assuntos que é um pouquinho... Essas categorias arbitrárias. Essas categorias arbitrárias. A Siri falou aqui, gente. O que aconteceu? Dá o que aconteceu, mano. Caraca, ele tá... É uma coisa que eu tive que pensar pra voltar com o podcast, que eu voltei o Dago Local. Porque o Dago Local, a gente tá com a Glocal desde 2012, botando conteúdo via podcast. Semanalmente, né? Semanalmente, praticamente. Então, assim, por isso que eu não quis botar podcast número 1 esse ano. Eu falei, eu me recuso a achar que eu sou um molequinho que tá querendo na moda do podcast. Eu vim pra passear.
Então botei temporada número 6, que é por ano que a gente vai fazer. Legal. Então, assim, virou o ano, vai ser temporada número 701. Então, vocês falam, a gente tá no podcast 200 e pouco, 300. Eu não sei, sempre eu vou zerar. Você tá em quanto, Paulinho? 300 é uma palavra. 385 dos numerados. Tem mas aqueles... tem um monte de fora. Tem mais de 450 programas. Eu só tô querendo levantar isso aqui, essa bobeirinha que, assim, você, por um lado, por ser nichado, teologia, eu vejo que você tem um público muito mais fácil para conseguir patrocínio, mas, por outro lado, ele vai trazer o Marco Gomes, você tem que inventar uma desculpa para tentar. Eu não. Qualquer um que quiser, quero participar e é famoso, eu falo, vem pra colocar o que isso aí já dá um encurta. Cara, mas Irmãos.com a gente tem essa liberdade. A gente chamou a menina que ganhou o Masterchef. A gente teve contato com ela, vamos falar sobre culinária, cara. Qual que é o problema? Faz parte, entendeu? Mas a gente não precisa de temas teológicos. Porque você não é tão nichado. Mas qual que é o link? Assim, eu só tô querendo dizer assim, eu também perco. No nosso caso, porque o foco do nosso podcast é vocação e missão, e a gente tava falando com alguém sobre ser cristão no ambiente de trabalho. Então, isso é uma coisa que eu converso muito com o Gustavo, que é de comunicação. Que tá aqui sentado, é o cara que tinha conteúdo e tá sem microfone. E ele sempre fala assim, cara, qual é o gancho que vai transformar o podcast Glocal de diferente de qualquer outro podcast cristão e não cristão? O que é único o diferencial. No nosso diferencial? Então, assim, eu acho que o Bibo Talk hoje é teologia. Por isso que ele não pode ficar aceitando o Marco Gomes toda hora. Mesmo que é legal. Não pode, é teologia. E vai ficar em teologia. Por isso que quando ele posta fotinho do Ed René, ele vai ficar tomando paulada. Não adianta ficar fazendo storyzinho. Como vocês estão pra ouvir? É assim, meu irmão. Você escolheu esse seu público, engole esse seu público conservador. Esse é o seu público, meu irmão. Fica com ele, fica com o Iago. Esse é o seu público. Não entendi, não tô entendendo. Essa é a hora que a gente fica quieto. O problema aqui é que são 3 editores diferentes. Um pode tirar e 2 podem manter, né? Caraca, muito bom, Paulinho. Se você tá ouvindo no dele, vem pro nosso que tem um conteúdo que você acabou de perder. Mac, tu sabe que toda essa parte tu vai cortar do nosso. Mac, tu sabe que toda essa parte tu vai cortar do nosso. Mac, tu sabe que toda essa parte tu vai cortar do nosso. Ô, gente, eu postei uma foto com ele pedindo desculpa. Eu não pedi. Você pediu. Eu sou macho. Eu não pedi desculpa, irmão. Não, aí tu tá me tirando. Aí, eu discordo plenamente disso. Ai, maluco, então vamos resolver lá fora, mano. Ih, quem é homem gosta aqui. E eu quero gravar com o Ed, ele que não me atende no WhatsApp. Mas eu já gravei 7 ou 8 com ele, desculpa, tá? Se vocês quiserem ouvir, vai lá irmãos.com, o programa Squad. Na época que eu fazia parte do seu time, né? Aliás, sabe qual que é a maior angústia do Paulinho? Que o podcast dele mais ouvido tem eu lá. Com o Paulo Júnior. Também, né? Paulo Júnior, eles são comestíveis. Vem comigo gravar que eu tô meio inseguro. Cara, eu tava muito, tava nervosaço. Também, cara. Nervosaço com o Paulo Júnior. Total. Não, eu tenho que admitir uma coisa. Eu entrevistei ele na Oxigênio no passado, cara. Eu tremi na base, irmão. Não dá. Medo de falar mais dele, o cara te olhar assim com aquela cara dele, assim, de mestre, de guru, né? Tipo, vamos passar a linha, vamos, tá ligado? Não, cara, também eu pedi socorro. Vem, me ajuda. Não, me ajuda, cara. Não tenho ideia do que falar com ele. Eu ia ter o podcast dele, mas a gente perdeu o áudio lá. O pessoal da conferência perdeu o áudio. Vocês Entrevistei ele, entrevistei Antônio Carlos Costa, Andréa Vargas. Perdeu tudo? Perdemos todos os áudios. Olha só. Tem, pessoal do Oxigênio até hoje não me mandou. Todos esses estão lá em irmãos.com. A gente tá falando de quê? Eu quero só contar uma coisa que faltou, que era ter ficado lá atrás. Nossa, Mac, corta tudo, deixa só a entrada no final. Eu tô na história. Ele ainda tá na história dele, mano. Alguém quer ouvir isso? Gente, mas você em casa quer ouvir isso? Não, a hora que você tava falando das referências, né? Todos vocês tiveram nós como referência. Nossa, mano. Mas a referência... é verdade seja dita, foi a minha mesmo. referência, cara, tem que admitir aqui, foi Pânico na Rádio. O programa Pânico era a referência pra mim desse papo descontraído. Pretinho Básico. Vocês conhecem Pretinho Básico, vocês aí? Eles são do Sul, né? De Porto Alegre. Então, é um programa de humor, bomba no Sul do Brasil. Eles são de Porto Alegre, bomba Eu penso assim. podcast. Isso, não. Daí eles, quando entrou a Vibe Podcast, eles entraram. Então, eles são mais baixados aí no iTunes e tal. O Fórmula 316 que a gente fazia, programa na rádio, tinha como inspiração o Pretinho Básico. Mas eu acho Por que quê? o Pânico também era a nossa referência. Mas cara. é igual, essa eu nunca me coisa, esqueço quando o Botelho falou que a referência de pregador pra ele é o Rafinha Bastos. Um dia na internet. Não de pregador. Ele fez uma cara de dúvida aqui. Rafinha Bastos com uma bíblia na mão, pregando agora. Calma, não. Ele pensou aqui assim, já falei tanta coisa, posso ter falado isso mesmo? Então, não. Ele falou o seguinte, ele não falou que é o melhor pregador, mas ele falou que ele aprende a pregar olhando os caras do stand-up comedy. Isso com você certeza, falou. Isso você falou. Ele tem uma técnica. Tem uma técnica, mantém a plateia nativa e, cara, é isso aí. Eu olho alguns palestrantes. Técnica é técnica. Técnica é técnica. Técnica de comunicação é técnica de comunicação. Não tem nada a ver. Aliás, os cristãos
cristãos não estão dominando tanto atualmente. Então... Tem alguns que estão, né, com a teologia da moda aí. Eles estão dominando a técnica, mas não trazendo conteúdo. Né? Isso, Aí, eu discordo plenamente disso. Aí, maluco, então vamos resolver lá fora, mano. Ih, quem é homem gosta aqui. Agora a gente podia falar um pouco sobre os contras de cada podcast. O que não gosta no podcast do outro aqui. Cara, eu não sei nem o que falar porque eu não ouço. Isso que é desantenado, né, cara? Você vê alguém Sabe qual que é o meu tá no maior... mundinho dele. Eu posso falar o meu maior problema. Eu não sei fazer polêmica. Eu sou muito conciliador, sabe? Eu só sei ver o copo meio cheio. Então eu só sei fazer elogios pra vocês. Ninguém ouve o dele, né, mano? Exatamente. Não faz treta. Não, eu vou falar. O do Paulinho, eu ouço alguns episódios. Eu não, só pra começar aqui, eu não ouço nem os nossos às vezes. Tem um que o Alex fez com o Melhoranza, que até hoje o pessoal elogia e eu não ouvi. Que é... Gostoso porque a gente fica falando grego, latim, hebraico, Isso. Não, eu acho que aquele de a moral cristã. Cara, todo mundo elogia esse episódio, eu nunca ouvi. E é BTcast, é nosso. Porque, cara, é muito difícil você produzir, gerenciar você tudo. Você tá postando mais do que um por semana? 2 por semana, cara. Putz, mano. Mas então o que acontece? Mas, aí a gente não vai ganhar nenhum ouvinte, mano, porque os caras já... vai se perdendo no meio. Não, mas é que assim, lá, ó, o do Paulinho eu ouço geralmente quando tem convidados, assim. Por exemplo, Ciel Machado. Mano, top. Vou gravar com ele, inclusive, conseguir uma agenda com ele. Então, assim, vocês têm uns convidados que vocês pegam, até por conta dos congressos que vocês vão, cara, que é top, entendeu? E às vezes eu ouço alguns caras que eu não consigo trazer no meu também, né? Tipo, bem, Mac, eu vou falar aqui, depois eu te aviso se tu corta ou não essa... Ah, não, pode ficar no de vocês. Então, tem alguns caras que vocês gravam que até já participou do JV dentro da minha plataforma que eu não dá pra eu trazer agora, entendeu? Por que você não dá pra trazer? Cara, porque o Carlos Costa. Então, digamos que fosse desse cara aí. Porque, cara, tá difícil e eu tenho esse público, às vezes a gente fica meio amarrado. Por medo. Igual quando o Alex começa a discutir política na internet, mano, me dá uns frios na espinha, mano. Vou ter que demitir o Alex e o Melhoranza, mano, fico falando do presidente na rede. Para, irmão! O meu nome cara, é Jair Messias. Cara, eu não tenho crítica pra fazer o de vocês. O da Glocal eu ouço também algumas coisas, o que vem no feed ali. Qual foi o último que você ouviu da Glocal? Só pra eu saber, desculpa. Eu, vilão, cara, foi mal. Porque eu fiquei amigo do Molina, aí eu fui atrás. Massa, então... É que sabe o que rola, mano? Às vezes eu não acompanho, mas falo pra todo mundo. Porque a gente sabe mais ou menos o mote do que faz e a gente apoia a ideia, né? Então, aquilo que eu te falei é verdade. A Glocal, pra mim, é a maior referência de comunicação com a cultura. Aquilo que a gente lê no Keller, vocês fazem na prática, saca? Em termos, assim, do diálogo com a cultura e tal. Então eu não tenho crítica, mano. Pode criticar, mas eu tenho. Assim, cada um tem a sua linha, cara. Quer uma crítica? Então, eu não gosto daquela, assim, programa que eu jamais ouvi do Irmãos.com, Life Hack. Os caras contando como faz ovo no micro-ondas. Eu não vou ouvir isso aí. Entendeu? Assim, mas às vezes eu me perco. Esse é o problema do lado de cá. Quando a gente não tem um nicho definido, como a gente pode pegar qualquer coisa serve. Não é que qualquer coisa serve também. A gente tem a nossa linha. Tem uma linha editorial. Eu acho que o Irmãos.com... Lógico que tem linha editorial, isso eu tô dizendo, mas é muito mais fácil se perder. Maior, ó. O cara que entende tá falando que é maior. É mais fácil o cara chegar e margem falar... maior É muito mais fácil o seu público falar, esse podcast não tem nada a ver comigo, mesmo eu gostando do Irmãos.com, mas esse, sobre preparar ovo, entendeu? Um cara que ouviu... Ele nem ouviu, tá falando de ovo no micro-ondas. Nem foi sobre esse o programa. É coisa como facilitar a vida. Tô querendo dizer assim, alguém que ouviu com o Ed René que você entrevistou, pode não gostar do Life Hack, sei lá, qualquer... Agora, com teologia, sempre vai gostar de teologia, velho. Esse é a parada que eu tentei dizer. Por isso que lá na Glocal, o que a gente tá tentando afinar é sempre o diálogo com a cultura. Essa é a parada. Então, pode estar mais humorado, mas o diálogo com a cultura. Então, tem que ter, assim, no final, falando isso aí, tem a ver com o quê do evangelho, qual que é o puxando, assim. Então, é sempre encurtar a distância. E é difícil. Agora, essa questão da polêmica que o Paulinho levantou é interessante, porque nós, apesar de sermos da teologia, a gente não tem tanta polêmica, né, Alex? Até quando a gente falou de ordenação feminina... E essa é a minha crítica contra o seu podcast. Então fala, que é você, cara, me incomoda muito, mas pode ser só eu. Ficou até sério, fiquei com medo agora. Ele endireitou a coluna. Ele arrumou a postura, irmão, ele arrumou a postura. Eu sou um cara que ouço Bibo agora, eu não ouvia, mas eu ouço depois. Mas assim, eu fico com raiva de você às vezes, porque você é muito passapano, mano. Putz, grila. Você fica assim, mano, aí o cara tá falando, o Vitor tá falando, Fontana. Aí você tá assim, gente, vou deixar bem claro, isso é opinião do coisa. Gente, não quer dizer que estão falando... Pô, deixa os caras falar. É que eu sou fã do Jovem Nerd,
acontece. Mano, a polêmica é bom, um pouquinho de mal entendido, mano. Deixa um pouquinho de mal entendido. Mas você passa tanto pano, porque eu acho que a sua raiz é a É que eu Assembleia de apanhei muito Deus. na Assembleia, por Assembleia isso. Acho que de- fica, Cara, fica tenho no couro, certeza que fica é no raiz. couro, fica no couro. Porque foi o que, se tanto você passava no JV na estrada, quando a gente gravou com vocês episódios, você passava tanto pano e falava, mano, não vai sobrar pano nenhum aqui, cara. Não vai sobrar conteúdo. Eu gastei aí- meus panos com o JV, velho. Mas eu entendo você, que o seu público é um pouquinho mais restrito, você não quer perder, né? Até Não, porque... e assim, não é que eu quero perder, é que uma coisa. Eu aprendi com o Fontana também isso, cara. Apesar do Fontana. O Fontana ele não gosta tanto de polêmica também. Que a gente não quer fazer. Eu não sei o que falar. Polêmica agora. pela polêmica. Não, deixa eu explicar. Isso, sabe? Aham. E ter muito cuidado É no muito apresentar. diferente você ser um programa pra fazer polêmica. Mano, só pra entender, a gente fez um programa de que racismo. não tem problema com Não, polêmica. a gente fez um de racismo com o Daniel Coelho, Eu vi que é da esses, Totô. eu só vi a chamada desses. Então, achei super estranho você fazer um de racismo. Então, cara, a Achei gente ousado, apanhou. ousado. A gente apanhou, por quê? Ousado. Do que o pessoal nos acusou? Ah, é muito progressista esse podcast. Não, porque os convidados negros falaram do direito dos negros. Aí a gente fez um sobre feminilidade e fé. Ah, putz, vocês não falaram nada. Foi o programa mais ridículo que eu já vi da Então, Bíblia. aí o pessoal Porque vocês progressista- levaram 4 meninas pra falar sobre feminismo. Não, tinha um programa que tinha o nome Feminismo e alguma coisa. Feminismo e fé. E aí as 4 falavam, eu não sou feminista, eu não sou feminista. Então por que põe o nome feminista? Você não tem uma feminista pra falar. Não, sério mesmo, não. Tira o nome. O Bibo tá Tira, eu me ficando senti sem enganado. graça, velho. Eu me senti enganado. Eu e minha esposa, que é feminista, a gente Sorrisinho botou. amarelo. Falei, amor, vem cá, vamos ouvir um podcast cristão de feminismo. Tá no título. Aí eu não sou feminista. Eu não sou feminista. Eu entendo por que elas não querem se tornar feminista, porque não quer se comparar com as abortistas, não sei o quê. Aí não põe o nome feminista. Põe assim, quase feminista. Mas aí, mano... Feminismo peronomútil. Porque assim, Não, tô tem as entendendo. feministas que não são feministas, Não, o mas pessoal não... do Redomas vem com a, pô, tem que chamar mulheres feministas. O Por pessoal isso, das se Redomas quer botar vieram. o nome, não faz propaganda. Eu sou totalmente sendo polêmico. Eu sei, eu claro, adoro. claro. Mas elas falaram do feminismo, da Mas eu história do ouvi o feminismo. programa, tá vendo? 2 vezes. Viu? Muito obrigado. Mas, ó, você falou de desde o início ser ligado a Cepal e ter mais rabo preso nesse sentido. Cara, eu me sinto muito mais livre pra permitir uns temas assim e essa discussão acontecendo em E o que tem irmãos.com. então no teu lá no podcast, assim, que vai nessa linha? Ah, por exemplo, o Antônio Carlos Costa participou e falou livremente sobre a opinião política dele com relação às eleições do ano O Carlos passado. Costa é tão leve. Não, ele é, mas eu digo assim, que a A gente teve esse postura... episódio agora do tiro no cara do ônibus. Do ônibus. O texto super coerente. Foi massa o texto Mas dele, então, então. cara, Mas não tem nada. Não, mano, é que os inegável. caras hoje não podem falar de direitos humanos. Isso, não. E uma parte do seu público não pode falar de direitos humanos que já quer pôr pra esquerda. Não, mas e humanos Você direitos? adora quando E eu direitos falo, humanos? E quando eu falo mal do seu público? Não é legal, cara? Não dá- Você acha que isso aí vai... Não, cara, vai mas dar- assim, ó, a postura dele online num período presidencial foi complicada. Até hoje, cara. Então. No seu podcast, eu não sei nem como é que você pôs online, velho. Que até eu fiquei Eu meio não assim. participei, né? Eu não tô nesse episódio, mano. Então, eu já não tenho problema. O cara pode falar o que ele quiser, porque tá claro que é ele que tá falando. Ah, mas eu não tô falando de Mas bibo, vocês já toque, levaram um cara que bibo, escreve bunda mole e romance toque. com sexo e Você falou de macumbeiro? bibo, bunda mole e Mas, toque. não, mas vocês já levaram de vocês um cara que fala de romance, de sexo com macumba? Já tem no Bibotal que vocês levaram de vocês? Olha as pautas que o Alex traz pro Bibotal, mano. Eu vi o da Andréa Vargas, foi Da também André, forte. ó, da André, Não, mas aí pô, foi, na demais, época, mano. foi na época que a gente trouxe o cara lá que fez uma trilogia sobre Umbanda e coisa arada e tal. E eu trouxe, fiz um bate-papo Ah, mas isso com é o cara coisa e tal. liberal. Vocês flertam com o liberal. A gente dá uma flertadinha, a gente dá uma flertadinha. Vamos acabar, gente, isso aqui. Acabou o programa. Aí, eu discordo plenamente disso. Aí, maluco, então vamos resolver lá fora, mano. Ih, quem é homem gosta aqui. Uma coisa boa do... Por que alguém do nosso público Boa. tem que ouvir o podcast do outro? É. Pra mim não vale só... Vocês só falaram bem de irmãos.com, que é o mais velho aqui. Eu não ouvi Não, nada a gente mais. falou mal, tem assunto que é chato, é de menininha. Deixa eu dizer uma coisa. Pra mim, o que vale a pena ouvir irmãos.com são muitos conteúdos e muitos momentos da minha vida em que eu tava precisando de um conteúdo que conectasse espiritualidade, teologia de uma forma mais light, assim, sem precisar ficar lá ouvindo chato falar latim, né? No caso, o nosso programa é tu, chato, só pra tu saber. Não, eu compro irmãos.com porque eu sei que lá eu vou ter esse conteúdo, que é mais pro meu coração. Tá dizendo que o nosso não tem isso, Alex? Não, aí se eu quero ouvir A gente já o contou o Jonas Zagari. Madureira vir com milhares de conselhos do Agostinho, do Ah, o Tomás de igreja Aquino, local de dele não tá sei o muito quê. massa. Para, Salva Bibo, boca, para de querer irmão. falar de você, deixa ele estar elogiando o cara, Bibo. Narcisismo chama, Rogerinho. Choque de cultura Agora, hoje. o que eu acho que um elogio
elogio que eu poderia fazer muitos, como a gente já fez aqui. Pra mim, mas eu queria falar, por que tem que ouvir os Irmãos dos Wolf? Porque... É que a boca do Marcos não acompanha o cérebro dele, mano. Não acompanha o cérebro. É mais rápido que a Por boca. que você tem que ouvir Irmãos.com? Porque na podosfera é o podcast que tem as melhores entrevistas. É isso. Eu acho que tem lá, você pode procurar, você vai ouvir melhor com o Antônio Carlos Costa, com o Ed René, com todo mundo. Ariovaldo Ramos, que a gente não tem vergonha de ter gravado com o Ariovaldo Ramos tem as melhores, velho. E é antes de vocês odiarem. É a época que ele era idolatrado, é bom. É, cara, é bom demais o conteúdo do cara aí. E eu não odeio, eu quero dizer, claro, tô falando vocês. Vocês não, eu também, eu né? adoro. Mas é isso, eu quero dizer que tem as melhores entrevistas, tá? Agora eu quero falar do Bibo. Cara, quando as pessoas vêm me perguntar sobre conteúdo teológico, eu vou indicar o Bibo na hora, cara. Que lá você tem um curso teológico sistemático pra você se aprofundar no tema que você estiver procurando, pesquisando. E de forma acessível também. Eu ouvi alguns, eu não lembro qual que era, mas estava um exegeta e o Fontana. É o e eles estavam comparando, mano, antigo com novo, com um trabalho que eu acho que eu nem lembro de ter visto no seminário, velho. No nível de profundidade. Não tem, cara. E tava fácil, gostoso. Eu tava no supermercado. Foi muito legal. Do Espírito Santo a gente fez isso. Espírito Santo, Espírito Santo no AT. Você até replicou no seu stories. Espírito Santo no AT. Eu falei, caramba, que legal, cara. E foi bem bacana, respeitando o pentecostal. Isso é outra coisa legal, que vocês não são agressivos com outras linhas de pensamento. Sim, dialogar, né? Sempre. Tá sempre dialogando. Então, assim, acho você que quer uma coisa mais profunda em teologia, Bíblia tem que passar, mano. E é melhor do que alguns cursos de teologia que eu vejo por aí. E é melhor que escola dominical. Você não vai na escola dominical, não acorda cedo, ou pelo menos ouve Bibliotalk, tá bom. Bem, eu acho que o Irmãos.com tem que ser ouvido simplesmente porque é o primeiro. Tem que ser respeitado, entendeu? Respeita o papai. Respeita o papai. Respeita o papai. É a hierarquia, né? Não, a hierarquia. General, não, aí é isso mesmo. Mas é isso, é aquela questão de ter... Você ouve um papo com o Ziel lá, mano, é papo de vida, de gente experimentada em igreja. Então, assim, é muito legal. E tem esse pessoal diversificado e tal, acho que vale muito a pena. E se você gosta daquela conversinha mais assim, tipo, tô lavando uma louça, não quero pensar muito, vou ouvir um life hack aqui. Os programas tipo Life Hack, que são bem raros hoje, Irmãos.com, antigamente eram mais comuns, tem muito a ver com a galera pedindo temas mais leves, porque às vezes a gente tá numa sequência de temas mais pesados e mais densos, o pessoal fala, eu queria ouvir um programa só pra coisas do cotidiano que podem ser interessantes pra gente. Life Hack que nasceu numa ideia como essa, mas não é uma coisa muito constante. Legal. Tô quase tirando o Life Hack do feed depois desse programa. Muito bom. O Paulinho, ele é epidérmico, né, cara? Eu guardo rancor. Mesmo, né, mano? E a Glocal, gente, ouça o nosso podcast sobre a Glocal, e se você curtir a proposta, vá para o podcast deles, que tem lá toda semana cultura, e tem Simval teologia. Júnior, né, cara? Um grande motivo para ouvir o podcast da Glocal é o Simval Júnior participando. Quem é o Simval Júnior? Simval Júnior, nosso parceiraço, Irmãos.com há muito tempo. O cara, pra elogiar, pastor, dele, né? Olha só. Amigo. Ele não consegue elogiar. Foi uma guerra de egos próximo, esse podcast aqui, na É um verdade, amigo. né? Eu falando do Bibliotalk no singular, a minha equipe vai cair matando. Simval Júnior aqui. se fez em Irmãos.com, coitado. Nossa, mano, tá louco. É isso, gente, foi mais um Obrigado por nem BTcast. elogiar, viu, gente? Isso. Valeu, a Glocal. Eu valeu. elogiei cultura. Não, ninguém vai vir. Claro que vai, mano. Não vai. Eu Cultura, queria mais, teologia. eu queria falar sobre... Queria mais, não, cara. Pô, cultura, Você não teologia. elogiou. Cara, desculpa, diálogo eu com a ainda cultura. não ouvi da Glocal. Olha aí, pronto, olha aí. Tá louco. O Marcos estava definindo... O Marco Gomes interceptou o celular do Alex. Caraca, Marco Gomes hackeou o celular Como do fala pra ela Alex. falar de novo pra gente gravar isso O aqui? que ela falou, cara? Eu não gosto muito dessas categorias arbitrárias, Marcos. Mano, falando do meu podcast. Siri, I hate you.